Professora, Oi? a matéria da prova desse mês vai ser a história da África? Espera só um minutinho, Manuela. Só um pouquinho, fazendo favor. Só abrir o livro aqui e eu vou te atender. Bom dia. Bom dia. Professora, fiquei de te mandar pergunta para a senhora sobre a prova, até esqueci. Mas agora você pode mandar. Eu aguardo você. Tá. Aí eu mando hoje ainda para a senhora. Tá bom. Pessoal, Manuela, foi você que perguntou da prova, não foi? Oi. Veja bem, nós temos aquele capítulo todo da África, né? É isso que você perguntou? No livro, Isso. no livro 2, nós temos o capítulo da África que não foi ainda explorado em avaliação. A avaliação de vocês já está marcada, mas ainda não marcou no grupo de vocês, verdade? A dona Dilma Verdade. não disponibilizou. As professoras já sabem. Eu não posso falar, tem que esperar elas falarem. Vai ser no final do mês. Eu não sei onde eu estarei com a matéria desse novo livro, o quanto eu vou conseguir caminhar, né? Eu não posso demorar muito, porque eu tenho 3 livros para fazer 3 capítulos para fazer em 2 meses. Esse livro tem 3 capítulos que eu tenho que fazer em agosto e setembro. Então tem que ser acelerado, né? Senão não consigo. E eu vou esperar mais pelo menos uma semana, Manuela, e aí eu falo sobre isso, tá? Tá bom, professora. Obrigada. Porque eu não sei o quanto eu vou conseguir caminhar. Vamos lá. Ontem, eu quero que todos que tenham câmera abram as câmeras para eu dar um recado. Estou esperando. Gustavo, Guilherme, Fernanda, Ana Cecília, todos, por favor. Arthur, Fábio. Você tem câmera, Fábio? João Minha Pedro. câmera tá quebrada, tia Tânia. Ah, então tá. Então agora escuta. A partir de hoje, eu vou dar aula, mas vocês também vão dar aula. Nós vamos ler os parágrafos e um aluno vai explicar aquele parágrafo. Eu vou ajudar o aluno, mas o aluno vai explicar. Por quê, professora? Porque tem aluno que eu não sei onde ele está. Se ele está seguindo a professora, se ele está jogando celular debaixo da mesa, se ele deixou a câmera fechada e foi tomar água. E isso vai valer o quê? Isso vai valer participação. Vocês não têm 2,5 de CHI? Então vai participar. Quem não participa não ganha. Então, primeira coisa, tem que abrir a câmera. É a primeira coisa que tem que ficar pronto aqui a partir de hoje. Então, a Maria Antônia vai abrir, o João Pedro vai abrir, o Léo vai abrir. Com exceção do Fábio, todos vão abrir. Todos. A minha tá quebrada. Eu vou esperar consertar. Mas isso não te impede de participar da aula. Então, quando fizer a leitura, preste atenção. Por exemplo, eu falo assim, Otávio, leia tal parágrafo. Aí você pensa assim, o Otávio que vai explicar. Mas eu falo assim, quem vai explicar agora é a Maria Eugênia. O Otávio só leu. Então, você tem que prestar atenção no que o colega lê, porque pode ser você que vai explicar. Uma dúvida, professora. Oi. Mas vai ser a partir da página 8, então? A gente não Agora, vai voltar, não. a partir de agora. Tá? Então, preste atenção.
todos vão participar igualmente. Todos. E isso é o CHI de vocês. Nós paramos na última aula sobre os maias, os astecas, os incas e os olmecas. Ok? Estamos parados nessa página? Sim, Manuela? Oi, Manuela? A gente já leu isso, a gente parou foi na página 10. Ótimo, melhor ainda. Essa página 10 é ótima de se explicar. Só que tem que ler ainda. Ótimo. Vamos começar aqui. Eu vou pedir para começar a leitura o João Pedro. Pode começar a leitura do primeiro parágrafo. Pode ser que seja ele, pode ser que seja outro que vai explicar. Atenção aos detalhes. Pode começar, João. A falta de dados impede de estimar de forma precisa a população nativa que vivia nas atuais regiões dos Estados Unidos e Canadá. Algumas fontes chegam a apontar a existência de cerca de 15 milhões de pessoas, das quais 80% teria sido dizimadas pelos europeus e pelos seus descendentes. A primeira coisa que eu quero, só um minutinho. A primeira coisa que eu quero é que a Maria Eugênia me fala o que é dizimado. O que é dizimar, Maria Eugênia? Maria Eugênia saiu da aula. Pode explicar para mim, por favor, Gustavo? O que é dizimado? Acabado. Acabado. Não tem um livro que fala assim, o exterminador do futuro? Então, exterminar, dizimar, é acabar. Então, falou que tinha em torno de 15 milhões de pessoas na área que hoje nós chamamos Canadá e Estados Unidos. Que pessoas? Os nativos. E que, provavelmente, 80% foi dizimado. Como eles foram dizimados, Gustavo? Quais foram os motivos que aconteceram para que eles fossem dizimados? Pelos europeus quererem... Pela colonização. Pela colonização. Então, os europeus fizeram isso para colonizá-los. De que forma eles fizeram isso para colonizá-los? A força. A força. Essa força, ela está explicitada de qual maneira? Como que foi essa força? Por meio de mortes e guerras. De mortes e guerras. E por que eles fizeram essas mortes e guerras? Como foi que o que eles queriam com essas mortes e guerras? As terras. Os territórios. E quando eles já tinham os territórios, digamos que eles já conquistaram, então o território já está no poder deles, é poderio deles. O que eles vão fazer com esses territórios? Cultivar, gerar riqueza. E quem vai gerar essa riqueza para eles? Escravos. Que escravos? Dos que viviam nessas terras. Os nativos. Sim. Então, esses nativos tornar-se-iam escravos. E eles se tornaram escravos facilmente? Eles se deixaram escravizar facilmente? Ou eles lutaram contra essa escravização? Lutaram. E nessa luta aconteceu o quê? Muitas mortes. Muitas mortes. Essas mortes, esse extermínio, aconteceu só dessa maneira, Gustavo? Ou teve outra forma de extermínio? Que não fosse as lutas armadas?
Aconteceu de outras maneiras também. De outras maneiras. Maria Antônia pode ajudar o Gustavo. Qual foi a outra forma de extermínio que aconteceu nas Américas? E que não aconteceu só na América do Norte, não. Aconteceu na Central e do Sul também. O que foi a outra forma? Aula boa é assim, né? Todo mundo participa. Professora, eu sei a resposta. Quem sabe? João Pedro. Fala, João Pedro. Qual foi a outra forma? As doenças. As duas doenças. As doenças. Que doença? O coronavírus? Não. Gripe? A gripe, a catapora, a varicela, né? Peste negra. Doenças. Peste negra não. Peste negra não. Peste negra não entra aqui não. Doenças estomacais, que a gente fala viroses, aquelas que desandam o intestino, né? Então, quando essas doenças chegaram, presta atenção, Gustavo, essa parte você não falou. Quando essas doenças chegaram, elas estavam no organismo dos europeus. Eles já tinham o vírus embutido no corpo, mas eles já estavam autoimunes. Só que em contato com os nativos, que não estavam imunes, eles pegaram essas doenças e houve uma matança. Por quê? Porque aqui não tinha o chamado remédio para esse mal, ou para esses males, que eram essas doenças. Por que nós estamos em casa? Porque não estamos imunes. Se estivéssemos imunizados, nós estaríamos no colégio. Estamos esperando a vacina. É exatamente isso. Se você ficar aí na rua passeando, no colégio, você pode contrair o vírus e vir a falecer. É exatamente isso. Tá? Muito bem. Pode ler o próximo parágrafo, o João Vitor. Oi, professora. Lê o próximo parágrafo, João. É importante destacar que o tratamento utilizado pelos colonizadores ingleses aos nativos da América do Norte fundamentava-se na cultura e religiosidade inglesa da época, marcada pela mentalidade puritana. No contexto da Reforma Protestante, os puritanos calvinistas fugiram da Inglaterra e se estabeleceram na América, com o intuito de obter liberdade religiosa, uma vez que eram perseguidos na Inglaterra. Nós temos aqui duas frases do mesmo parágrafo. Então, nós vamos falar da primeira frase, depois da segunda frase. Falou assim, Otávio: é importante destacar que o tratamento utilizado pelos colonizadores ingleses aos nativos da América do Norte fundamentava-se na cultura e na religiosidade inglesa da época, que era, por acaso, o calvinismo, e era marcada por uma mentalidade puritana. Então, vamos lá. Quando esses colonizadores ingleses chegam à América do Norte, eles vão impor o quê? Eles vão impor o calvinismo? Eles vão impor o calvinismo. Mas, inicialmente, eles não vão impor a religião. Eles vão mostrar-se puritanos. O que quer dizer isso? É mostrar-se puros. Não é bem puros, não. Por exemplo, eu posso não ser pura e posso ser puritana. Qual que é a diferença? É que é uma mentalidade que você tem. Mas qual é a mentalidade? Religiosa. Sim, mas o que quer dizer o puritanismo? O calvinismo? Não, mas o calvinismo é o nome da religião. Puritano é aquele que pratica, então? Pratica, mas ele é aquela pessoa assim, cheia de deleitos. O que é isso, professora? É aquela pessoa que acha assim que o outro está muito errado e que ele está muito certo.
Ah, não pode usar isso, não pode fazer aquilo. Então, quando os ingleses chegaram à América do Norte, eles pensavam que tudo que os nativos faziam não estava de acordo com os preceitos religiosos. Porque quando eles chegaram, eles já estavam cristianizados. Considerando que antes de ser calvinistas, eles eram católicos. Então, eles já tinham uma longa trajetória religiosa. Ao passo que o povo aqui das Américas não conheciam o cristianismo. Então, eles vão achar que tudo o que os nativos faziam religiosamente estava errado. Então, eles vão tentar falar que aquele povo precisa de salvação. Aquele povo leva uma vida religiosa errada. Tá. Considerando agora a segunda frase, Vinícius. A outra coisa, o aluno que foi pedido para justificar hoje, pode voltar a justificar ainda. Aí eu já falei hoje, agora eu estou liberado. Tá, não? Vinícius, a segunda frase. No contexto da reforma protestante, os puritanos, que eram os calvinistas, fugiram da Inglaterra, se estabeleceram na América com o intuito de obter liberdade religiosa, uma vez que eram perseguidos na Inglaterra. Explica. Eles eram perseguidos na Inglaterra, pois pelos católicos, porque os católicos não aceitavam aquela religião. Tá, mas lá eles já não estavam tudo calvinistas? Sim. Bom, então, por que então? Espalhar a religião para outros povos nativos? Vinícius, quem estava sendo perseguido, no caso, alguns calvinistas, fala, Otávio. É que eles não podiam seguir outra religião a não ser o calvinismo. Aí eles fugiram para a América para ter uma liberdade religiosa de outras religiões. Não, mas aí eles vão vir. Pensa bem aqui, ó. A religião que era predominante na Inglaterra naquela época era o quê? Calvinismo. Calvinismo. Catolicismo. Catolicismo. O anglicanismo. Lembra disso? Eles eram anglicanos. Então, se eles eram, a predominância era de anglicanos, os calvinistas eram a minoria. Então, os calvinistas que vieram fugindo para ter essa liberdade de praticar o calvinismo. E lembrando que João Calvino falava da predestinação, que você já nasce predestinado a ser pobre ou rico, A ser rico. a mandar ou a ser mandado. Dado. Então, esses calvinistas que vieram com a possibilidade de ter uma liberdade religiosa e de ainda dominar os nativos, colocando os nativos para trabalhar para eles. Tatiane, Oi? então na cabeça deles eles achavam que eles podiam meio que colonizar os nativos, porque na cabeça deles eles estavam predestinados a fazer isso. Lógico. Então, Fazer o bem. eles já vieram com o intuito. Se eu vou, lá já tem morador, que eu já sabia que aqui tinha moradores. Nós vamos ter liberdade religiosa. Nós vamos ser superiores a esses nativos. Vamos colocá-los para trabalhar para nós. Então, nesse momento, eles tinham a predestinação de ser superiores. Era a possibilidade de se enriquecerem nesse novo local. Então, um parágrafo só tem muita coisa para explicar. Tá. Maria Antônia, pode ler o próximo.
A mentalidade puritana, imbuída da predestinação, colocava os colonos em uma situação de superioridade determinada por Deus e excluía os povos nativos. Um dos relatos do cronista inglês Jonas Michaelis, de 1728, demonstra essa concepção. Pode ler, pode continuar. Quanto aos nativos desse país, encontrou-os totalmente selvagens e primitivos, alheios e toda docência, mais ainda incivilizados e ímpios, homens endemoniados que não servem a ninguém senão o diabo. É difícil dizer como se pode guiar a esta o verdadeiro conhecimento de Deus e de seu mediador Jesus Cristo. Pode explicar para mim o parágrafo? A Larissa. O que esse Jonas Michaelis falou do povo nativo? Ele estava fazendo uma crítica Eles sobre... demoniados. Espera aí, Vitor. Fala, Larissa. Ele estava fazendo uma crítica sobre a religião dos outros, porque eles se achavam superiores. E como eles se achavam superiores, eles achavam que a religião deles era certa. Então, no texto, ele está buscando entender como ele pode levar a mensagem deles a um povo distinto do deles, com uma religião diferente, que eles achavam que não serviam a Deus e sim ao diabo. Ô, Larissa, a gente fala assim, civilizados, e aí o texto trouxe incivilizados. Para essa pessoa, para o Jonas, esse povo da América na época era incivilizado. Por quê? Porque eles não tinham um tipo de governo sólido e a religião deles também não era a mesma. Tá? O que é para você ser uma pessoa civilizada? Pessoas que não são burras. Vitor. Acho que seriam pessoas que têm, tipo, um governo, tem uma estrutura de uma cidade, sabe? Tipo, formada. Tá, e eles não tinham então, só isso. um detalhe. Por exemplo, nós estamos aqui em Patrocínio. Você considera que nós somos civilizados? Tecnicamente, sim. Vitor, espera a sua vez. Oi, Larissa. Provavelmente, sim. Provavelmente Tipo, você tem uma estrutura. Então, nós somos civilizados. Ok. Aí você pega uma pessoa de uma ilha. O cara mora sozinho lá há muitos anos. O cara tem 50 anos e sempre viveu lá e não tem contato com mais ninguém. Ele é civilizado ou é incivilizado? Pra ele é civilizado, porque, tipo, só tem ele lá. Então, acho que a forma que ele vive, tecnicamente, pra ele tá certo. Uhum. E quando ele chega aqui, ele torna-se incivilizado? Não. Ele vai se adequar como as pessoas estão vivendo aqui. Tudo bem. Ok. Parabéns, Larissa. Então, nós vamos perceber aqui que tem a palavra predestinação em negrito. Essa palavra aqui é a chave do parágrafo. Ela vem falar, então, que os calvinistas que vão se refugiar na América vão ser superiores aos nativos, vão dominar os nativos. Então, eles vão fazer o que o Gustavo e que, não sei mais quem, falou sobre as matanças. Para se tornarem superiores, eles vão impor poder, esse poder vai escravizar os nativos. Infelizmente, eles trouxeram as doenças e isso vai gerar o primeiro parágrafo, que é o extermínio dos nativos. Pode continuar aí para mim, por favor, Arthur. Abaixo do quadro cor-de-rosa. Observa-se explicitamente que não há um olhar voltado para a alteridade no relato de Michaelis. Esse tipo de pensamento legitimou o massacre desse povo, que ocorreu desde os primeiros contatos com os ingleses no início do século XVII. Então, espera aí. Então, tá falando o que aqui, Arthur, nessa frase que você leu? Que o povo nativo daquele local, ele já não, os colonizadores
espanhóis, eles não gostavam do jeito que eles conviviam. Então, um certo preconceito foi formado por esses espanhóis, que ao decorrer dos anos foi ocorrendo lutas e lutas e lutas que possibilitaram a morte de várias pessoas nativas daquele local e provavelmente mais para frente um distúrbio de toda a região. Tá. E aí conta que a partir desse relato, de falar que eles não eram civilizados, de que eles eram endemoniados, isso vai favorecer o extermínio? A igreja, então, de alguma maneira, acha normal o extermínio desse povo? Provavelmente sim, porque Vamos voltar no que eles você não leu. acreditam. Olha aqui, olha o que você leu. Olha aqui. Observa-se explicitamente, ou seja, claramente, que não há um olhar voltado para a alteridade do relato de Micaelius. Esse tipo de pensamento favoreceu, tornou legítimo o massacre desses povos, que ocorreu desde o contato com os ingleses, que foi no século XVII. Então, isso vem fechar o que você falou, dizendo que se esses povos não adequavam aos pensamentos, às ideias e às concepções inglesas, eles poderiam ser eliminados. Quando eles... Então, professora, então provavelmente esse cara que falou na carta poderia ser um padre? Ou não, poderia ser só um estudioso. Né? Pode ser um estudioso voltado para essa parte religiosa, mas não necessariamente um religioso. Poderia ou não. Porque você está vendo aqui que o Karnal está aqui, ó. Então, o Karnal leu o que ele falou e comentou isso aqui. O Karnal existe hoje, é um estudioso. Ele é professor de história, o Karnal. Ah, tá. Entendeu? Arthur, pode ler a outra frase. Muitos fugiram. Quem fugiu? Quem fugiu? Os nativos. Os nativos. Em direção ao oeste. No entanto, no século XIX, a elite dirigente dos Estados Unidos, já independentes, promoveu uma política expansionista responsável por prosseguir com esse genocídio. Então, o Arthur leu a primeira frase, falou que foi na época da colonização inglesa, no século XVII. A segunda frase falou que a elite expansionista dos Estados Unidos fez uma política para expandir ainda mais. Quando fala que expandir ainda mais, em direção aonde estava refugiado essa população indígena, que era o oeste. Então, quando eles vão em direção ao oeste para ampliar áreas de plantio, áreas de criação, fazer aumento de cidades, fazer indústrias, eles tiram de lá o resto ou parte da população que sobrou. Então, de alguma forma, essa elite, rica, não tem escrúpulos para eliminar os nativos que sobraram, ou os descendentes deles, né? Porque nós já estamos lá no século... Qual século? 19. 19. Vai passar 200 anos. Então, não são aqueles do século 17, mas os filhos, os netos. E aí vai gerar um problema para o Estado, que é o mesmo problema que existe no Brasil. Qual o problema, tia Tânia? Onde guardar esse povo? Onde deixar alocado esse resto de nativos ou de descendentes de nativos? Onde nós vamos guardá-los? Hoje a gente fala aqui no Brasil de reserva indígena. Pensando no período de colonização, a terra era deles. E agora nós estamos deixando-os no que sobrou para eles.
E ainda tem gente querendo tomar o que sobrou deles. Pode continuar a leitura para mim, por favor, Manuela. Quem vai explicar é a Benila. A Benila pode abrir a câmera. A saída para os indígenas diante de tamanha violência foi a resistência. A partir do século XVII, com a intensificação da colonização inglesa, multiplicaram-se os conflitos. As fugas para o interior, os ataques aos brancos e o isolamento não foram, no entanto, suficientes para garantir suas possessões e a sua própria preservação. Tá bom. Nações... Tá bom. Pode começar a explicação, Benila. Então, você pode falar, Benila. Se você não tem câmera, não tem problema. Você pode explicar. Tem microfone? A senhora quer que eu explique o que, mais ou menos? Eu quero que você explique o que a Manuela leu. É assim que vai funcionar a aula agora. O que a Manuela leu? O trecho, não foi? Sim, o trecho. Estou esperando. Eu não sei mais ou menos como explicar. Não, então você vai ler o que ela leu e vai explicar. É isso que eu falei no início da aula. Vocês que vão dar aula comigo agora. Isso é nota de participação. Eu vou ler para você e você vai explicar. A saída para os indígenas, diante de tamanha violência, foi a resistência. A partir do século XVII, com a intensificação da colonização inglesa, multiplicaram-se os conflitos. As fugas para o interior, os ataques aos homens brancos e o isolamento não foram suficientes para garantir suas possessões e sua própria preservação. O que está falando aí, Benila? E o tanto de violência que tinha na época, eles resistiram. Eles resistiram? Mas falou que eram 15 milhões e 80% morreu. Como que resistiu? É verdade. Então, pensa aí para falar direito. Benila, os nativos lutaram com os homens brancos? Sim. Nessa luta, muitos sobreviveram? Não. Pensa, Benila, para responder. Se sobraram 20%, muitos sobreviveram. não, sobraram muitos. Sobreviveram, muitos sobreviveram, né? Mas, considerando que morreu 20%, muitos morreram. O que foi feito da terra dos indígenas que morreram? Eles invadiram e tomaram posse. Tomaram posse da terra deles, né? Então, essa luta vai favorecer uma minoria de nativos, porque a maioria vai ser exterminada e automaticamente as suas terras tornar-se-iam posse dos ingleses. Pode continuar, Manuela, presta atenção, Benila. É você ainda. Manuela. Nações inteiras foram exterminadas e outras reduzidas a todo tipo de restrição ou confinadas em reserva. Até hoje, essa ainda é uma questão problemática na sociedade estadunidense. O que é isso, Benila, que ela falou? Peraí, professora, eu vou ler de novo, que eu não escutei muito bem. Então, pode ler. Você está com o livro aí na mão? Aham. Então, você pode ler. Pode ler alto que nós vamos ouvir. Tá. Nações inteiras foram exterminadas e outras reduzidas a todo tipo de restrições ou confinadas em reservas. Pode explicar Até hoje. Não, Benila, pode explicar essa frase, tá bom? Pode explicar essa frase.
Nações inteiras. Que nações, Benila? Indígenas? Indígenas. Elas foram o quê? Exterminadas. O que é isso? Eliminadas? Eliminadas, acabaram. E outras? Ah, E as outras, Benila? e as outras foram reduzidas. Vamos, termina, eu tô explicando. Esperando a sua explicação. E outras reduzidas foi que diminuiu. Não completou, termina a frase. Benila? As reduzidas foram presas em algum lugar, confinadas em reservas. O que quer dizer isso? Que elas foram presas. Não. As poucas famílias, as poucas tribos indígenas que sobraram, as comunidades indígenas que sobraram, ficaram restritas a pequenos espaços. O que nós chamamos hoje de reserva indígena. E isso hoje ainda é um problema para o governo dos Estados Unidos. Assim como isso ainda é um problema para o governo do Brasil. Por quê? Porque nós temos que respeitá-los como descendentes dos nativos da época da colonização, mas essas terras, constantemente, há pessoas que querem invadi-las para torná-las posses dessas pessoas. Então, é um problema social e político com os descendentes dos nativos. Pode continuar, Manuela. Observe o trecho a seguir, pertence à obra de Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Ele reúne depoimentos de indígenas da América do Norte que buscaram resistir, de variadas formas, até hoje, às investidas do homem branco. Então, vai vir um texto, esse texto está num livro. Como chama o livro? Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Esse livro, ele traz vários textos falando do domínio dos locais pelos homens brancos. Pode ler para mim, por favor? Fernanda, eu estou na página 11. Você pode abrir a sua câmera também, Fernanda. Você, o Léo, a Ana Cecília, a Ana Carolina. Professora, vai acabar? Começar a leitura. Acabar, vou chamar o tudinho, escutei nada. O meu tá com esse problema agora. Então, mais indecente. Então tem que... Professora, o Léo tá com a câmera ligada. Tá. No caso, esse trecho desse livro, não é? É. Só um segundo. Eu estou na página 11. Na hora. Acho que... Professora, a aula vai acabar. 11, vou começar a ler. Gente, se acabar, eu vou chamar de novo. Não precisa preocupar com isso, não. Vamos, Fernanda. Saiu da aula.